A história da mulher argentina que sobreviveu a 3 naufrágios desastrosos, incluindo o do Titanic, um dos mais famosos de todos os tempos. Qual é a probabilidade de alguém, uma pessoa, estar em 2 das maiores catástrofes náuticas da história? E qual a probabilidade ainda desse alguém sobreviver a esses 2 eventos e ainda assim seguir navegando por aí? O Violet Jessop conseguiu, por isso ganhou o apelido de Senhorita Inafundável no início do século XX. Ela foi tripulante de 3 das maiores embarcações das primeiras décadas de 1900, quando os navios sofreram acidentes. Jessop trabalhava como camareira ou enfermeira no naufrágio dos navios da maior, mais moderna e luxuosa frota da época, o Olympic, o Titanic e o Britannic. Os pais de Jessop eram irlandeses, que chegaram à Argentina em uma onda imigratória no final do século XIX. Jessop nasceu no dia 2 de outubro de 1887, perto da Bahia Blanca, no sul da província de Buenos Aires, onde o pai dela trabalhava como pastor de ovelhas. Ela era a mais velha de 6 irmãos, tinha um espírito lutador e teve a resistência testada desde criança. Quando ainda pequena, contraiu tuberculose e os médicos lhe deram 3 meses de vida. A família inteira se mudou para a província de Mendoza, no oeste, sobre a Cordilheira dos Andes, para que o clima ajudasse na recuperação dela. E ela melhorou, algo considerado milagroso para aquela época. Mas o pai dela logo morreu e depois do falecimento dele, a mãe decidiu levar a família para a Inglaterra, onde conseguiu trabalho como camareira na companhia de navegação Royal Mail Line. Quando a mãe começou a ter problemas de saúde, Jessop, já com 21 anos de idade, buscou trabalho para manter a família e conseguiu uma vaga similar à da mãe, na mesma empresa. Foi assim que começou a relação dela com os barcos. No primeiro desastre, ela viajava no transatlântico britânico RMS Olympic, quando a embarcação colidiu com o cruzador HMS Hawke na costa do Reino Unido em 1911. O acidente perfurou o casco e danificou a hélice do Olympic, mas não houve feridos e o cruzeiro retornou ao porto de Southampton. Longe de evitar a navegação e a vida nos mares, no ano seguinte ela voltou a subir a bordo de outro cruzeiro enorme, talvez o mais famoso de todos os tempos, o RMS Titanic, o qual nós já temos um vídeo aqui. Se você não assistiu ainda, vou deixar o card aqui, você clica e assiste depois desse vídeo. Em um caderno de memórias que escreveu sobre suas experiências, que depois de sua morte seriam publicadas com o título de Titanic Survivor, que seria sobrevivente do Titanic numa tradução livre, Jessop contou que era feliz trabalhando no Olympic e que não queria mudar de embarcação, mas os amigos e familiares, maravilhados com o luxo e a magnificência do Titanic, acabaram convencendo-a. Ela tinha 24 anos quando se envolveu em um dos desastres marítimos mais lembrados da história, quando o Titanic afundou no mar gelado do Atlântico, somente 4 dias depois de começar sua viagem inaugural, em 15 de abril de 1912. Incrivelmente, ela também sobreviveu, não fazendo parte das vítimas fatais deste acidente. Segundo as memórias de Violet, escritas em seu livro, o qual o link eu vou deixar aí na descrição, as mulheres, antes de serem colocadas nos botes salva-vidas, elas se agarravam aos seus maridos com medo. Então chegou um oficial e ordenou que elas, as camareiras, da qual ela fazia parte, entrasse no bote de número 16 para mostrar às mulheres que era seguro. E quando ela entrou no bote, uma mulher entregou um bebê para ela, que ela ficou segurando ali por várias horas para que ele não morresse congelado, até que chegou o RMS Carpathia para salvar esse pessoal. E foi assim que ela sobreviveu ao naufrágio do Titanic. Porém, mais uma vez, ela seguiu fazendo viagens marítimas. Em 1916, em plena Primeira Guerra Mundial, ela se alistou como enfermeira da Cruz Vermelha a bordo do HMHS Britannic, o qual também já tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar o card aí para você assistir também depois desse vídeo. O Britannic foi um transatlântico convertido em um navio hospital que navegava pelo Mar Egeu quando foi atacado pelos alemães. O barco afundou em menos de 1 hora, mas Violet Jessop também viveu para contar essa história, galera. Ela sobreviveu ao primeiro impacto lá do Olympic,
ao naufrágio do Titanic e agora ao naufrágio do Britannic. Olha só que coisa incrível. A imprensa britânica da época relatou que o barco, o Britannic, teria sido alvo de torpedos alemães, mas muitos afirmam que a embarcação teria batido contra uma mina naval. O barco afundou em 55 minutos, 3 vezes mais rápido que o Titanic, apesar de todas as precauções que os engenheiros navais tomaram para fazer com que a embarcação fosse mais segura. Dessa vez, a Jessop não conseguiu escapar num bote salva-vidas, já que o seu e de outros foram sugados pelas hélices do barco. Ao tentar se lançar ao mar, ela bateu a cabeça, mas ela foi resgatada. E ela atribui esse milagre à abundante cabeleira de cor castanha que ela tinha, porque a tiraram da água levantando ela pelos cabelos. Olha só que coisa incrível, era para essa mulher sobreviver de qualquer forma, galera. Em 1998, depois do sucesso do filme Titanic, sobrinhos da Violet decidiram publicar as memórias dela sobre os acidentes em um livro. E em 1945, após o final da Segunda Guerra Mundial, ela deixou os barcos por uma vaga como secretária. Mas em 1948, com 61 anos de idade, ela voltou a navegar por mais 2 anos até se aposentar em 1950. Depois de 42 anos de relação com o mar, Jessop se mudou para uma casa de campo em Suffolk, um condado no leste da Inglaterra, onde ela viveu até 1971, quando finalmente teve uma insuficiência cardíaca que levou ao final da vida dela, com 84 anos de idade.